Feliz 2023 para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maurício de Paula e hoje nós vamos falar sobre Glass Onion, um mistério Knives Out. Mas antes de mais nada, prioridades. Vamos começar o ano ajudando o coleguinha a chegar lá. Então, gente, o likezinho no início do vídeo, por favor, não esquece, para não deixar para o final, não esquecer, já chega ajudando, pé na porta, 2023, estamos todos juntos. Também não deixa de se inscrever e ativar o sininho da notificação para você saber quando tem vídeo novo por aqui. E por favor, bora comentar, bora trocar ideias, se vocês concordarem, se vocês não concordarem, compartilha com os amiguinhos, traz a galera aqui pra ver o vídeo, enfim, aquela coisa toda. Gente, eu juro que eu deixo tentar tudo muito bem ambientado aqui, troquei a luz de fundo, só que eu fui adicionar essa luz aqui, ó, e ela não tá, o controle dela não tá funcionando, então assim, eu queria deixar uma luz fixa e eu não consigo, então tá parecendo muito mais um cenário gamer do que algo ali que vinha conseguindo fazer de ambientação, mas ó, segue o baile, tá bonito. Então bora lá, começando pela ficha técnica, temos um filme que foi lançado aqui no Brasil pela Netflix, e apesar dele ter passado em alguns cinemas ao redor do mundo, em setembro de 2022 ele só chegou ao streaming mundialmente na data de 23 de dezembro de 2022. Finalzinho ali, a raspa do tacho chegou com o gênero suspense, a duração de 2 horas e 19 minutos e a classificação, a faixa etária ali de 16 anos. Quanto ao roteiro e a direção, fica tudo muito fácil porque ambos estão na mão do diretor Rian Johnson, que foi responsável também por Os Últimos Jedi, filme da última trilogia de Star Wars. Inclusive ele está envolvido numa possível futura nova trilogia de Star Wars, mas também foi quem ficou responsável pelas duas coisas no primeiro filme, Entre Facas e Segredos. O elenco foi estrelar, gente, assim como foi no primeiro filme, mas eu vou me ater aos principais nomes, como Daniel Craig, a Janelle Monáe, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Leslie Odom Jr., a Jessica Henwick e a Catherine Hahn. Mas tem muito mais gente. Tem muito mais gente, mas tem mais gente. Quanto à sinopse, é claro que a gente não poderia esperar nada além de um bom mistério para resolver. E eu vou falar sobre isso até na parte dos prós e contras, sobre o fato de termos aí um ambiente bem descontraído para poder resolver um mistério. Benoit Blanc, eu espero estar sinceramente pronunciando corretamente. Eu não lembro como é que eles falavam no filme, tá saindo na minha cabeça aqui agora, então tomara que seja. Tem formiga aqui, caralho. O que é isso aqui, Jesus? De onde saiu esse formiga no meio da tela? Como assim? Ele tá cansado, ele tá assim entediado, ele precisa da ação, ele precisa estar em movimento, precisa estar resolvendo alguma coisa, e tudo pra ele ao redor do mundo assim é meio simples, a não ser casos que realmente exijam dele ali. E ele tá nessa de meio depressivo, meio pra baixo, não consegue sair, fazer as coisas dele no dia a dia, até que ele recebe um telefonema, um convite, e ele precisa ir até a Grécia, basicamente, para poder resolver um mistério da morte de um cara que ainda tá vivo. E eu bati de novo aqui, tô com essa mania de bater na desgraça da mesa quando eu tô gravando. Confesso pra vocês que isso me deixou inicialmente muito intrigado, né? A pessoa tá chamando o detetive pra resolver o caso que ainda não aconteceu, mas que ela tem certeza que vai acontecer. No final não é exatamente isso, mas acaba sendo isso. É meio estranho, e até aí tá muito legal. O futuro assassinado convida várias pessoas para essa ilha para passar um final de semana, e é nesse momento que vai acontecer o assassinato. E aí o detetive precisa descobrir exatamente quem foi. Claramente todo mundo ali tem as suas motivações, como não poderia deixar de ser. Partiu lá para os prós e contras. Gente, eu vou começar com os prós. Eu acho o ritmo, como eu havia falado no início, desse ambiente descontraído e não aquela coisa sisuda, mais parada, mais talvez noir, ou nem tão noir, mas assim, uma coisa que normalmente é devagar. Filmes de mistério normalmente exigem um pouco mais da nossa concentração. E essa franquia do Rian Johnson eu acho legal porque ela não deixa a coisa parada. É sempre um ambiente muito descontraído, as coisas são muito dinâmicas, tem bastante comédia, então ajuda bastante até quem não curte muito filmes de mistério, assim, justamente por conta do ritmo lento, a se envolver. As cores do filme são muito legais também, combinam ali com o ritmo, a dinâmica da coisa, porque é tudo muito colorido, principalmente nesse segundo filme, porque a gente tá numa ilha, então tem praia, tem piscina, tem várias, e aí tem pessoas de maiô, tem pessoas com roupas um pouco mais chamativas. Acho que tudo ali condiz com esse ambiente que é mais dinâmico. E também a gente tá falando de um ricaço, então tem toda a questão de extravagância, tudo combina no final. O Daniel Craig como nosso detetive Benoit Blanc tá sensacional, eu gosto do personagem desde o primeiro filme, acho ele
dele bastante descontraído. Ele basicamente dita o ritmo dos dois filmes, que é essa coisa descontraída que eu falei no início, bastante dinâmica. Eu gosto das piadas que ele faz, de como ele trata as coisas com tanta facilidade, basicamente diminuindo as outras pessoas, assim, de uma forma engraçada, obviamente, não exatamente proposital. Ele não é um filho da mãe, mas ele realmente gosta de dizer que para ele tudo é muito fácil. Então é um personagem cativante, porque de uma forma inocente ele acaba sendo bastante arrogante. E essa arrogância dele acaba só confirmando a verdade, de que ele é o maior detetive do mundo. Mas eu gosto muito de como o Daniel Craig, que já teve aí no papel de 007, uma coisa bem mais sisuda, inclusive ele trouxe uma nova cara para o 007, que sempre foi aquela coisa elegante e tudo mais, para um cara mais brutamontes, um cara mais porradeiro no início de carreira, e agora ele basicamente dá outra inversão nos seus papéis, então uma escolha muito legal. Ainda bem que colocaram ele nesse papel, fez muito bem, é um dos pontos fortes do filme. Bastante carisma, Daniel Craig, gostei de ver. Janelle Monáe, ao mesmo tempo que é um pró, também é um contra, mas eu vou começar com o pró dela, que realmente é a passagem de um tipo de atuação para outra, de um momento, de uma situação para outra, de uma forma muito rápida, muitas vezes sequencialmente. Eu não posso dar muitos spoilers, por isso a dificuldade de falar, mas vocês vão entender assim que vocês verem o filme. Como contras, galera, eu vou dar o resto, porque assim, sinceramente, vou começar pela trilha sonora. Eu basicamente não notei a trilha sonora. Pode ser que ela seja boa, mas eu acho que uma trilha sonora ela precisa se fazer presente, memorável. Você precisa estar ambientado de uma forma que você se lembre. Ela precisa estar na sua cabeça. É algo que acompanha o filme basicamente inteiro. Óbvio, tirando ali, salvo os casos em que a gente tem silêncios, como Um Lugar Silencioso 1 e 2, por exemplo. Os personagens não são muito cativantes, não foram para mim, pelo menos, e é muito difícil de não fazer a comparação óbvia com o primeiro filme. A gente não tá falando nem de uma regravação, nem de uma adaptação, a gente tá falando de uma continuação. Apesar de serem duas histórias completamente diferentes, tirando o fio que interliga os dois, que é o Detetive Benoit Blanc, é a mesma franquia, então é o mesmo tipo de história, é muito difícil não comparar. E o primeiro elenco foi muito mais cativante pra mim, pelo menos foi o que eu achei, o que eu senti. Não que os personagens sejam ruins, mas eu acho que faltou muito ali pra cativar. Acho que alguns personagens, pelo menos dois deles ali, poderiam ter sido usados pra tirar a coisa óbvia que é o resultado final. Gente, o resultado final é muito óbvio. Ah, quem matou? É muito óbvio. Assim, a partir de talvez do segundo, da metade do segundo ato pra frente, você já tem ideia, pelo menos eu já tive, e eu não sou tão bom nesse tipo de coisa, mas eu já tinha na cabeça quem era o responsável pelas mortes, qual era a trama. Não toda, não sabia tudo na cabeça, obviamente, mas assim, já sabia quem era o personagem principal, quem era o vilão. Isso é muito ruim. Então tinham dois personagens ali que eu utilizaria como prováveis vilões. Mas não foi assim que aconteceu, utilizaram o óbvio, então entrou como contra. Ainda falando sobre o que leva ao resultado óbvio, a gente tem toda a construção do filme, que foi pra mim a pior parte, né? Se a gente parar pra comparar a estrutura narrativa do primeiro filme com o segundo filme, é inegável que o primeiro filme é absurdamente superior. E eu acho que principalmente a forma de apresentar os personagens, né? Porque no primeiro filme a gente tinha basicamente todo mundo lá jogado, os personagens, e a gente ia aprendendo sobre eles aos poucos. A gente tinha a morte e depois a gente aprendia com o tempo quem tinha motivação para o quê. Né? Esse filme não, ele já começa com todas as motivações na mesa, conforme a gente conhece os personagens todos juntos, e é uma morte que é planejada, mas não é, ou acaba não sendo. Enfim, eu achei confuso e achei que deixou a coisa toda muito óbvia. Ah, mas queriam fazer uma coisa diferente, vai fazer igual ao primeiro filme? Dava pra ter repetido a fórmula do primeiro filme e ter sido completamente diferente dele como foi. Então, gente, eu começo o ano falando sobre um filme que eu não curti muito. Pois é, a gente tá sempre aqui tentando passar boas impressões pra vocês, dar boas dicas, mas no final das contas o que importa é que a gente assistiu, investiu um tempo, talvez numa coisa que a gente não tenha gostado tanto, e foi o caso de Glass Onion. Continuo ficando com Entre Facas e Segredos, o primeiro filme da franquia, e espero que o terceiro filme, que parece que já está confirmado aí também com a direção e o roteiro do Rian Johnson, seja extremamente melhor e feche muito bem essa trilogia. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de verdade, do fundo da minha alma, mas de novo, lembrando para vocês, não esquece de deixar aqui, se você não deixou lá no início quando eu pedi, agora é a hora, o likezão da moralidade, também se puder compartilhar
com todos os seus amigos, trazer a galera aqui pra gente conversar, hypar esse 2023. Falei que tava de volta, demorei um pouquinho, tô reestruturando as coisas. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá no Instagram também, Nerdspot Oficial, pra saber do que eu tô falando. E é isso, você também, por favor, se inscreva aqui pra continuar seguindo tudo e ativa o sininho, porque o YouTube não faz esse trabalho por nós, de avisar quando tem vídeo novo. Sem sininho, não tem conteúdinho. E eu fiz uma rima bem ridícula aqui. Valeu, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todos e até a próxima.